Professora Marisa, Monteiro Lobato, livro a livro, obra adulta. Você reuniu aqui um time de peso aqui, de pesquisadores, e esmiuçaram a obra adulta do Monteiro Lobato. Esse trabalho tem o início anterior? Você tem o Monteiro Lobato, livro a livro? Você organizou também, é isso? Então, esse é o, digamos assim, é o segundo volume, né? Tá. Lobato agora é o único escritor brasileiro a ter toda a sua obra bem vasculhada, bem discutida por pesquisadores muito competentes. O primeiro livro foi Monteiro Lobato, livro a livro, obra infantil, Tá. onde a gente trabalhou cada uma das obras dele, Que é a parte mais que é a conhecida do parte mais Monteiro Lobato, conhecida. né? Pois é, e por isso que a gente depois resolveu fazer a obra adulta, porque a obra adulta dele é sensacional. É uma obra que merece um conhecimento maior do que tem. E conhecer a obra adulta do Monteiro Lobato também foi uma coisa que nos ensinou muito sobre o Brasil dos anos 30, outras perspectivas sobre o regionalismo brasileiro, outras perspectivas sobre o modernismo. Então foi Sobre um o trabalho nacionalismo, talvez. foi um trabalho muito prazeroso. Bom, e a escolha, assim, foi livro a livro, vocês pegaram tudo. Agora, ele publicou muito em jornal também. Isso está tudo aqui nesse volume? Olha, eu acho que a gente não pode nunca dizer que está tudo de um escritor em lugar nenhum, Sim. porque você sempre depois tem alguém que encontra no jornal ou uma revista que tinha um artigo do cara e daí sai uma nova tese, etc. e tal. Tá. Isso torna a vida mais divertida, né? Mas eu acho que o próprio Lobato, ele era muito cuidadoso, num certo sentido, com a obra dele, e ele republicava vários dos livros dele, são coletâneas de textos de jornal, textos originalmente publicados em jornal. Então, eu acho que esse livro cuida de tudo que ele publicou na vida, com certeza. Fala um pouquinho pra gente o que o leitor vai encontrar nesse livro. Quer dizer, o Lobato era uma pessoa que escrevia muito o tempo todo sobre si mesmo, tinha diário desde jovem. O que a pessoa encontra na obra do Monteiro Lobato? O que está aqui nesse livro? O que vocês estão narrando aqui? O que vocês descobriram aqui? Olha, eu acho que esse livro mostra duas coisas do Monteiro Lobato que eu acho que são fascinantes. A primeira delas é que Monteiro Lobato não tinha o menor problema em mudar de ideia. Então, ele achava uma coisa quando ele tinha 20 anos, e, por exemplo, o primeiro texto que ele fala sobre o caipira paulista, ele chama o caipira de preguiçoso, de vagabundo, que não quer saber de trabalho e tudo. Alguns anos depois, ele estuda a questão da saúde pública brasileira. Aí ele muda de opinião, ele diz, olha, desculpe, Jeca, não é que você é preguiçoso, você é doente, porque você tem malária, você tem isso, você tem aquilo, então desculpe. E no fim da vida, nos anos 40, ele faz uma terceira análise, digamos assim, da posição do homem da agricultura, do camponês brasileiro e diz, olha, a tua questão não é nem preguiça nem doença, mas é a questão da posse da terra, é a questão fundiária. É o Zé Brasil que ele faz, que é o Zé Brasil discutindo com o coronel Tatuíra, que era o dono da terra. Então, eu acho que essa trajetória do Monteiro Lobato é exemplar, quer dizer, ele é um sujeito que não tem medo de dizer, desculpem, eu errei. O que eu disse. E ele também não tem medo de mais. dizer as coisas, né? Ele não tem medo de dizer as coisas e esse desbocamento dele, digamos assim, é que o torna às vezes muito perigoso, né? Porque ele foi preso, ele se desentendeu com Getúlio, ele se desentendeu com muita gente, né? E é curioso porque volta e meia ele se desentende de novo com outros grupos sociais, né? Por exemplo, recentemente ele foi objeto de uma campanha grande que o acusava de ser racista, de divulgar formas desrespeitosas de tratar os negros. E isso tudo me faz cada vez mais achar que o Lobato é um dos grandes nomes do Brasil, porque ele é o escritor que continua falando com as novas gerações que vão chegando, mesmo as novas gerações de adulto. Essa questão do negro também está aqui. É bom lembrar que tem uma análise do livro Negrinha que fala especificamente sobre isso aqui nessa coletânea. E aí tem também uma novidade aí nesse livro, porque além do Lobato escrever Negrinha, ele escreveu também uma coisa chamada Os Negros, que pouca gente conhece. E foi uma novela e que mistura questões de ex-escravos com questões de fantasma, com o preconceito contra o português que era pobre. É uma grande novela, digamos assim.
E sempre o Lobato tem uma perspectiva diferente daquela que você espera face a essas coisas que ele conta. Então, a figura do negro é uma figura bastante constante mesmo na obra do Lobato. E nesse livro, tanto você tem a análise do livro Negrinha, quanto dos negros, quanto do Presidente Negro, Isso. que é o outro texto no qual ele discute a questão do negro a partir dos Estados Unidos. E é uma ficção, né? É bem interessante. É uma né? ficção, é uma ficção científica, na É, realidade. É na um professor brasileiro que inventa o porviroscópio. Porviroscópio, esse nome também é ótimo, Esse né? nome é ótimo. Ele inventa Pra o ver o futuro. porviroscópio e ele vê o futuro. E o futuro o que é? Eleito um presidente negro nos Estados Unidos. Né? Quando Obama foi eleito, vários professores brasilianistas americanos acreditaram que o livro talvez pudesse ser publicado nos Estados Unidos. Não foi. Até hoje esse livro não Esse é... livro nunca foi publicado, Nunca foi publicado nos E Estados tem Unidos. uma história interessante que ele achava que ia ganhar dinheiro com esse livro lá nos Estados Unidos, porque ele tinha vivido lá um tempo, não é isso? Isso. Essa é a segunda coisa que eu acho importante desse livro. Esse livro, por exemplo, eu gosto muito quando eu pego filme de ver depois o making of, né? Como é que foi feito, como é que era. E, num certo sentido, esse livro mostra o making of de todos os livros do Monteiro Lobato. Então, mostra o profissional de letras no Brasil. Então, esse livro mostra um escritor que trabalhava em horário fixo, tinha encomendas, fazia, produzia. E quando ele foi nomeado para uma missão diplomática nos Estados Unidos, e ele pensou em publicar um livro nos Estados Unidos para ganhar dinheiro. Ele sempre tinha a perspectiva de que a literatura não era uma coisa assim das musas e dos deuses. Ele deveria sobreviver. Ele deveria viver da literatura, ele queria se profissionalizar como escritor. E ele planejou esse livro para ser lançado nos Estados Unidos como sendo... Ele acreditou que ele escreveu um best-seller. E a gente tem lá em Campinas, onde temos um grande acervo de documentos do Monteiro Lobato, nós temos a carta de um editor norte-americano dizendo a ele que o livro era forte demais, que a sensibilidade do norte-americano não daria conta de... não suportaria a história que ele conta. Que é uma história interessante, que tem uma coisa de eugenia no meio, é uma história bastante forte mesmo. É uma história muito forte e é uma história que narra uma luta de brancos contra negros. O livro, acho que o primeiro nome do livro é Choque, eu estou aqui procurando, é Choque de Raças. O Choque de Raças, né? Ou o Presidente Negro, não é isso? A primeira publicação do livro era O Choque das Raças ou O Presidente Negro, porque efetivamente o livro mostra uma luta... O livro narra as vésperas de uma eleição americana onde tinha 3 candidatos. Tinha um candidato homem branco, um candidato homem negro e uma candidata mulher. E o que acontece? A mulher e o branco se aliam. Ela era branca também. Enfim, não vou contar porque vale a pena ler o livro. Vale a pena, porque Mas se você pensar no movimento negro americano e no movimento feminista americano, o Lobato tem uma percepção extremamente precoce de para onde... Mas foi além do que eles poderiam suportar, vamos dizer Foi, assim. como disse o editor dele, além do que eles poderiam suportar nos anos 20. Então, e essa coisa do Lobato, editor, também, é desde o começo da vida dele, né? Que ele investe, ele quebra, ele consegue, ele se perde no meio da empreitada. Ele foi editor, ele foi dono da Revista do Brasil, foi editor da Revista do Brasil, depois ele montou uma editora, a Companhia Editora Monteiro Lobato, e foi à falência. E dos escombros, digamos assim, dessa falência, ele montou uma grande editora, que até hoje existe, que é a Companhia Editora Nacional. Mas ele era um enrolão com questão de dinheiro. Ele passou a vida ganhando dinheiro e perdendo dinheiro. E ele acabou tendo que vender as ações dele da Companhia Editora Nacional. Mas, digamos assim, que eu acho que esse profissionalismo dele como escritor também se beneficiou da experiência dele como editor. Né? Quer dizer, ele sabia o que era a produção de um livro que não era só a produção de um texto. Né? Porque você tem muito profissional de escrita que acha, não, o meu texto. Tá bom, mas o teu texto não é ainda o livro. O livro tem capa, tem ilustração, tem tipo, tem papel. E ele era muito consciente dessa dimensão material do livro. E ele também trabalhava com várias, como que eu vou dizer, plataformas. Trabalhava com jornal, com revista, aí publicava
no livro, aí depois do livro voltava para uma revista, não era bem assim, mais ou Não, menos isso? isso você está dizendo uma coisa que pouca gente está... Já vou até esquecer que você disse isso, você deve escrever sobre isso, porque é exatamente isso. O Lobato, ele não monopolizava um determinado suporte, né? Quer dizer, Um suporte esse que ele fala. punha os artigos de jornal dele, depois ele republicava aquilo numa revista, depois ele republicava em livro, e ele até ele era um correspondente assiduíssimo. Eu até, o mês passado, o mês de maio, a cada dia de maio eu pus um trecho de uma carta dele daquela data em algum ano, né, para fazer uma comemoração. Tinha saído o livro em abril, achei que maio era um bom mês para a gente fazer isso. Claro. E nessas cartas, ele conta, sobretudo para um amigo, para quem ele escreve centenas de cartas, o mineiro Godofredo Rangel, ele conta que ele fazia experiência com o livro. O que vale mais a pena, fazer um livro fino que custe menos ou fazer um livro grosso que custe mais? E ele fazia isso mesmo, Ele fazia né? isso mesmo. E ele mandava os contos para esse amigo dar para os alunos, para ver se os alunos iam gostar. Se os alunos eu li num dos artigos aqui, agora não vou lembrar qual, que ele editou um dos primeiros livros dele em papel mais barato, a metade do que custava um livro normal, só para ver se vendia mais. Exatamente. Essa novela Os Negros, ela é editada quase como um romance de cordel. É um papel de jornal, é muito barato. E enquanto foi editor, o Monteiro Lobato teve um trabalho exemplar de distribuição de obras, porque ele descobriu que você não tinha onde comprar livro no Brasil. Como não tinha internet, também não tinha livraria, né? Então ele passou até hoje não tem tanto assim. Né? Hoje até tem menos do que já teve. Você tem nas capitais, né? Já tem, Mas mesmo nas capitais você tem poucas atualmente, né? Mas ele tentou vender livro em farmácia, em venda, em barraquinha de feira, e parece que deu certo. Ele conseguiu grandes edições das primeiras obras que ele editava, edições, por exemplo, 3 edições de Europeus num ano. É uma coisa que até hoje é difícil de você pensar, né? Essas inovações do Lobato na circulação do livro são outro assunto de uma atualidade muito grande. Vamos dizer assim, que numa época que não tinha tanta gente assim alfabetizada, não tinha tanto leitor assim no nosso país, não é isso? Numa época em que você tinha um público leitor mais reduzido. Naquela década de entre 20 e 30, mesmo o europeu você falou, acho que ainda 10, de 10, 19, 18 por aí, 18, 19. É interessante. Bom, e aqui também tem a fase dele lutador pelo petróleo, pela siderurgia brasileira. Também está relatada aqui essa produção dele, vamos dizer assim. O livro até tem uma coisa absolutamente inédita, que é a requisição de uma patente pelo Lobato de uma forma de siderurgia, de uma forma de purificação do ferro. O autor do capítulo sobre ferro é o professor Landgraf, é o diretor do IPT, e é muito interessante, é talvez um estudo mais abrangente sobre esse envolvimento do Lobato na questão siderúrgica brasileira. E veja, ele não chegou a ele chegou a montar companhias para explorar petróleo, isso se sabia, sim, mas não se sabia que ele pretendia montar uma siderurgia. Você vê a cabeça dele? Ele monta uma editora, uma siderurgia, uma companhia de petróleo. Porque sabia que o Brasil tem ferro. Eu estava lendo aqui que o ferro tem enxofre demais, mas também tem carvão vegetal, enfim. Ele estudou siderurgia, ele foi atrás da informação, né, para... Quando ele estava nos Estados Unidos, ele era deslumbrado pelo Ford, né? E ele foi à fábrica do Ford, passou lá uma semana. E as cartas dessa época são de um entusiasmo assim... Ele fez umas traduções para o Ford também, né? Ele traduziu um livro do Ford e lançou aqui no Brasil, e depois ele escreveu um livro sobre o Ford e traduziu para o inglês para Ford saber que ele existia. Ele não era bobo. Ele não era bobo. Ele sabia muito bem... ele sabia muito bem o que ele queria e ele não enriqueceu como ele pretendia, mas ele deixou marcas absolutamente profundas, mais profundas do que muitos brasileiros na história do Brasil. Perfeito. Professor, então, e está tudo aqui no seu livro, Monteiro Lobato, livro a livro, obra adulta, que você organizou junto com 25, foram pesquisadores, é isso? 27. 27 pesquisadores. Esse produto é um segundo produto de um projeto temático da FAPESP, que nos permitiu trabalhar com a farta documentação dele depositada na Unicamp.
Então, a família, os herdeiros dele depositaram lá uma documentação, a FAPESP nos deu uma excelente verba, montamos, é exemplar o Centro de Documentação da Unicamp, e vários alunos defenderam teses sobre Monteiro Lobato, lá na Unicamp, que são esses autores desse livro. E depois, quando eu vim aqui para o Mackenzie, vários alunos aqui do Mackenzie também fizeram um trabalho de pesquisa sobre Monteiro Lobato, então, algumas vezes. Você está sementes de Monteiro Lobato pela Academia Brasileira. Eu brinco que tem aquela história do samba de uma nota só, eu sou uma pessoa de um escritor só. Eu acho que tudo que eu acabo fazendo tem a ver com Monteiro Lobato. Mas é bom isso. Obrigado pela entrevista, professor. Olha, obrigada pelo interesse e, mais uma vez, vocês estão dando uma força para um escritor paulista que eu acho ótimo.